O Reiner Brandão mandou um superchat. Trabalho em restaurante de comida brasileira em São Francisco. Consigo me legalizar através de algum tipo de contrato? Sim, se você está trabalhando num restaurante e eles estão com necessidade e querem contratar você legalmente e você está com seu status válido, sim, com certeza. E depende, né, na posição, qual visto, porque tem alguns chefes que eles se enquadram em habilidades extraordinárias, que pode ser o visto O1 ou também o EB1A Green Card. E tem outras pessoas que são apenas ajudantes e que não têm todos os requerimentos necessários para aprovar habilidades extraordinárias. Então, eles acabam pedindo o tal EB3, que vocês sabem que é bem mais demorado, mas que no final sai Green Card também. Só que é um processo mais burocrático. Se porventura uma pessoa que estiver trabalhando no restaurante ela esteja indocumentada, ela também consegue ou não? Não. O Good Kratos mandou a seguinte pergunta. Eu já tenho alguns boletins de ocorrência referente a alguns acontecimentos na minha vida, seja de ameaças ou tentativa de homicídio. Se eu for para os Estados Unidos, tenho direito de entrar com pedido de asilo? Posso pedir daqui do Brasil? Quais são as minhas chances? Já até mudei de estado por essas ameaças. Mande um salve para Natal, Rio Grande do Norte. Um salve para Natal, Rio Grande do Norte. Então, você tem que pedir na entrada, né? Quando você vai entrar, você pode pedir o asilo. E você, tendo essas provas, eu acredito que seria muito bom, mas eu teria que saber os detalhes do caso. Porque lembra, não é só o credible fear, né? O medo real de algum acontecimento, as evidências que você citou também, mas teríamos que saber o motivo para ver qual categoria você se enquadra, porque isso é o problema que a gente vê. Muita gente até tem informação, os boletins de ocorrência e tudo mais, só que no final, quando a gente conversa, eles não se enquadram em nenhuma das categorias. Então, esse é o problema. Mas se for alguma coisa em relação a political opinion, opinião política, religião, um grupo social, você pode mandar inbox, o Roger vai deixar aqui nossos contatos, que às vezes é uma coisa mais pessoal e você não quer divulgar os detalhes, e também não é necessário colocar aqui toda a sua vida. Sabe que a gente vai responder você sem te cobrar, porque você está assistindo esse vídeo, eu quero completar o raciocínio, mas eu me sinto mais confortável se eu souber exatamente o que aconteceu. Aline Rosa. Olá, Roger e doutora. Gostaria de saber qual é o procedimento de legalização para pais brasileiros com um bebê americano nos Estados Unidos. O que fazer e se existe alguma regrinha específica? Tá, os pais são brasileiros, eles têm um bebê pequenininho nos Estados Unidos? Não, eu não entendi a pergunta. Quando o filho nasce aqui nos Estados Unidos e os pais estão aqui ou de maneira legal ou indocumentada. Entendi. Não. Então, assim, a regra é o seguinte: as crianças que são cidadãos americanos têm que ter 21 anos para poder pedir o benefício de green card para seus pais. Então, se a criança é bebê, não vai qualificar para pedir um green card para seus pais. E uma pergunta, ele tem que ter alguma capacidade financeira específica ou ele não precisa nem estar trabalhando? Quando a criança tem 21, que já seria um adulto, daí a gente vai ter que enviar a petição junto com o formulário I-864, que esse é o Financial Affidavit, né? Isso é um apoio financeiro. Daí tem que provar que você tem trabalho, que você ganha o suficiente. O valor vai depender de quantas pessoas você declara como dependentes. Então, se eu sou solteira e eu vou pedir para meus pais, o valor vai ser menos do que se eu fosse casada com crianças. Por exemplo, quando é 2 pessoas, é em volta de 22 mil. Se é 3 pessoas, sobe um pouquinho mais, 25 mil. Então, é um salário, a gente fala, é baixo, é fácil de atingir. Mas tem algumas crianças que estão com 21, 22, eles estão fazendo faculdade, não estão trabalhando ainda e não conseguem provar. E nesse caso, se eles tiverem outro familiar aqui nos Estados Unidos, que é legal, residente permanente ou cidadão, ou até amigos
que são americanos, que são residentes ou cidadãos, eles podem ser o joint sponsor. Isso vai ser um fiador segundo que vai ajudar. Não vai somar os valores dos dois, né? Do filho e do novo fiador. O novo fiador vai ter que comprovar que tem a renda mínima para ser o sponsor da pessoa. Agora eu vou separar um momento das perguntas aqui do box de comentários para a gente poder finalizar a live, só mais uns 8 minutinhos para não ficar muito longa. Eu peguei uma pergunta bem interessante aqui, ó. Era um moço que foi formado em administração. Onde que foi? Aqui. O Anderson Farias. Sou formado em administração com mais de 10 anos de trabalho. Posso aplicar para o visto EB2-NIW? Então, muita gente me liga e fala que fizeram esse processo já de administração. Eu acho que a gente tem que explicar primeiro, Roger, o que é o National Interest Waiver, NIW, né? Isso é que o governo americano tem algum interesse em alguma área de trabalho que pode estar em falta, né? A gente não tem suficiente pessoas ou que vai gerar um interesse por causa do valor que vai trazer essa empresa, essa função. Algum interesse o governo americano tem. A gente vê hoje em dia que muitas pessoas que dão entrada em qualquer pessoa que tem os critérios da lista, menos a que mais importante que é o trabalho que vai ser feito. Então, a gente sabe que existe uma tabela, gente, que fala os tipos de empregos que se qualificam. Eu não sei porque as pessoas não olham isso, mas se alguma pessoa paralegal, a pessoa fala que é advogado, mas não é, vai falar para você que você qualifica, eu acho que tem que tomar cuidado em saber. Tudo bem que a gente sabe que há outras posições, não é assim, tem que estar na lista. Tem posições que também não estão na lista ainda, mas que qualificam através das categorias listadas na página de imigração. Eu, pessoalmente, eu nunca fiz para ninguém de administração, tá? A gente usa para advogados que têm habilidades assim, extraordinárias, vamos falar, ou tem alguma capacidade que a gente vai provar que vão abrir ou vão ajudar numa área que está em falta. Sabemos que dentistas estão lá, enfermeiros estão lá. Por quê? Porque estamos com falha. A previsão é que daqui 5 anos não vai ter suficiente enfermeiras, dentistas, então a gente sabe que tem certas categorias de emprego. Eu acho que administração é um termo grande, teremos que saber exatamente em qual área você está fazendo a administração, que talvez a gente pode encaixar você através desse trabalho, mas eu acho importante ver o currículo primeiro, antes de gastar 15 a 25 mil, que é o valor que eles cobram para fazer esse visto. Tá certo. Vamos à próxima pergunta aqui. É a pergunta do Luciano Moraes. Minha irmã é cidadã americana. É difícil pegar o green card por ela? Não, não é difícil, mas é bem demorado. A gente está falando de 8, 10 anos, depende do país, né? Que tem uma tabela lá, e depende de quando você deu entrada, você vai ter o seu número de protocolo, né? Que é seu receipt date. E daí, todo mês, eles vão ajustando lá os processing times, né? Os priority dates. Então, a gente sabe que hoje em dia é em volta de 8 a 10 anos para um irmão. Pedi a remoção de condições para o green card em 10 anos e recebi os 1.200 pelo coronavírus. Isso pode me prejudicar por ser benefício do governo? Então, aqui no caso, doutora, ele quer saber se essa ajuda do governo que ele recebeu pode influenciar, né, na negativa do processo dele de green card. Eu acho importante a gente explicar o que é removação de condições, que eu acredito que muita gente não sabe o que é isso. A removação de condições, ele é feito no formulário I-751. Isso é para alguém que já recebeu o green card. Então, essa pessoa já tem um green card. É um green card provisório de 2 anos. Ele casou, logo depois que casou, deu entrada no green card, recebeu o green card, e daí tem que fazer outro processo de imigração para remover essas condições. Quais são as condições? Recebeu um green card temporário baseado em casamento. Queremos ver se esse casamento é verdadeiro. Então, em 2 anos, 90 dias antes dos 2 anos, você faz uma aplicação. Então, ele já está com o green card,
eu não vejo nenhum problema por você ter recebido esse dinheiro. TI e sobre pós-graduação. Se dá direito à permissão de trabalho. Bruno, de São Paulo. Ele está nos Estados Unidos ou ele está no Brasil? Provavelmente ele deve estar no Brasil, mas a senhora consegue falar algo sobre as duas possibilidades? Então, é que assim, quem está nos Estados Unidos fazendo uma pós-graduação, você está estudando na faculdade numa área específica. Daí, normalmente, você tem a opção de fazer o tal OPT, que parece um estágio, vamos falar, depois, né, da formação. E daí você consegue trabalhar, ganhar, e às vezes, através do OPT, você é convidado a ficar e eles te dão um visto ou green card, depende da empresa, tá? Se você está no Brasil e você faz uma pós, você não tem nenhum direito de permissão de trabalho aqui se você não fazer a aplicação e você não qualificar. Bom, então é isso aí, pessoal. Eu quero agradecer a participação da doutora, quero agradecer a participação de todos. Para que essa live não fique muito extensa, vamos tentar manter nesse período, né? Então, lembrando que todas as redes sociais da doutora vão estar aqui abaixo, na descrição desse vídeo. A doutora tem outros compromissos agora, porém nós vamos ter esse quadro novamente daqui uns 15, né? 15, 16, 17 dias. Então, eu vou comunicar a vocês todos nas minhas redes sociais. Quero agradecer o tempo da doutora Aide. Muito obrigado pelo espaço, tá, doutora? A senhora quer deixar alguma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo? Sim, eu sei que a gente tem um pouco tempo, né, para resolver muitas dúvidas, e às vezes eu sinto que eu estou dando uma pincelada, né, porque imigração é muito complexo, tem muitos detalhes, muitos requerimentos. Então, se você sentiu que não conseguiu esclarecer todas as dúvidas, entre em contato, manda um WhatsApp, manda um inbox, que a gente terá prazer de ajudar vocês. E eu queria deixar registrado aqui. Imigração ainda está recebendo os processos através do correio. Então, se você está dentro dos Estados Unidos, não deixe seu prazo vencer. Se venceu por conta de coronavírus, mas passou pouco tempo, você pode ainda recorrer ao prazo, entre em contato, mas não fica ilegal. Ficam bem e com saúde. Lembrando que se ficou alguma dúvida, deixe um comentário aqui abaixo. Se curtirem esse vídeo, deixe seu joinha, compartilhem com os amigos e não esqueçam de se inscrever no canal para acompanhar as novidades. E vamos até o próximo vídeo. Muito obrigado, doutora. Até mais, gente. Se vê. Tchau, tchau.